É muito possível que você já teve uma situação em qual você foi colocado entre a cruz e a espada naquele momento de decidir o seu salário. Exatamente, você está fazendo uma entrevista e o entrevistador te pergunta o quanto você precisa para você aceitar essa vaga. E você deve ter ficado morrendo de medo, com medo de falar o quanto você realmente quer, achando que infelizmente o recrutador vai simplesmente parar de continuar o seu processo, ou você acabar falando menos do que você gostaria e no final das contas o recrutador estava pensando em pagar mais. Pois é, fica tranquilo que eu vou ajudar você. Esse daqui é um vídeo que eu vou mostrar para você como negociar o seu salário de que, mesmo que você esteja negociando dentro da empresa que você já trabalha, ou de uma nova empresa que você vai entrar, ou se você está entrando na sua primeira vaga e como solicitar também. Não só isso, a gente vai falar sobre vagas gringas e salários das vagas gringas para você também ter uma média quando for pedir o seu salário em dólar, ou seja lá qual for a moeda que você vai ganhar. Bem, se você não me conhece, eu sou o Manic, o engineer há mais de 10 anos. Eu já trabalhei em diversas empresas, projetos, já contratei muitas pessoas dentro da área de qualidade, e não só isso, ajudei dezenas e dezenas de pessoas a entrarem no mercado de teste de qualidade de software. Então, se você tá afim de aprender um pouquinho mais sobre a área, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e bora pro vídeo. Hoje vamos falar justamente como negociar o seu salário. Eu vou trazer aqui não somente que eu tive como experiência, eu também fiz algumas pesquisas para vocês entenderem da onde eu estou tirando essas ideias, tá? Inclusive eu olhei sites, olhei alguns dados, métricas para você saber quanto que você pode aí pedir como que há. E descubra o quanto você vale, monte seu argumento com dados reais e tenha essa conversa sem tremer. Eu não quero que você chegue na hora de conseguir a sua vaga e você ficar com medo de pedir o quanto você realmente vale, né? E também não quero que você aí erre, às vezes, por bobeira, um valor que às vezes a empresa não está interessada em te pagar dependendo da sua experiência. Então a gente vai fazer com que isso fique claro. E como você viu aí também, eu vou ensinar para vocês argumentos sólidos que te ajudam a fazer com que você mereça, né, com que você consiga colocar em detalhes o porquê que você deveria estar ganhando esse salário, beleza? Então vamos lá. Primeiro, a gente vai falar aqui sobre o seu valor de mercado. O problema real é, a maioria dos QAs nunca negociam salário. Isso daí, gente, é um ponto muito importante que muitas pessoas acabam deixando passar. As pessoas não negociam o salário delas. Elas às vezes trabalham 2, 3, 4, 5, 6 anos numa mesma empresa ganhando a mesma coisa e depois vem falar aqui no meu canal que QA ganha mal. Mas como vocês vão ver, como eu já falei em outros vídeos, vocês vão ver que isso é completamente errado. Inclusive, normalmente essas pessoas ganham mal justamente porque elas acabam aceitando a primeira oferta com medo de perder a vaga e no final das contas elas também nunca pedem aumento, nunca tentam ir para outras empresas ganhar um pouco mais e ficam anos e anos abaixo do mercado. Inclusive, se você está aqui na Lumistech, a gente batalha diariamente para que isso não aconteça mais. E agora, eu vou trazer para vocês dados, tá? Que são principalmente de 2025, ano que acabou de passar, né? Que é onde a gente tem o maior número de métricas de analistas júnior dentro do Brasil, tá? Esses daqui são valores do Brasil. E QA júnior chegam a ganhar até R$ 5.215 numa média nacional. São Paulo acaba sempre pagando um pouco mais, mas como vocês podem ver, não é grande diferença, justamente porque as empresas acabam contratando muito remoto, então meio que não importa necessariamente onde você tá, a média acaba continuando a mesma coisa. E outro ponto, seniors chegam a ganhar R$ 9.000, em São Paulo quase R$ 10.000, e esse valor, sinceramente, é um valor baixo até um ponto que um senior pode ganhar. Esses valores que vocês podem ver aqui, eu tirei de diversos sites, como CAGED, tá? Então é CAGED, que é justamente aqui o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Ele é basicamente um sistema do governo brasileiro, se você quiser você pode pesquisar, que registra mensalmente admissões e demissões de trabalhadores com carteira assinada para fiscalizar, gerar estatística do mercado de trabalho, como índice de emprego e rotatividade, e auxiliar na concessão do seguro-desemprego da fórmula política e públicas de emprego, tá bom? Então, basicamente, aqui eu estou tirando não somente, né, dados desses lugares, como o CAGED, que é um órgão público, mas eu também estou tirando de lugares como LinkedIn, como também Indeed, estou também tirando esses dados aí do Glassdoor que eu já trouxe para vocês aí como funcionam, tá? Para vocês entenderem que eu não sou maluco, eu não estou aqui trazendo dados que vieram do meu bumbum. Eu quero falar aqui com muita clareza. Esses dados, eles podem sempre mudar, tá? E eles podem sempre mudar por quê, man? Simplesmente pelo motivo de que os dados que eu estou trazendo, eles são uma média.
Porém, existem muitas vagas que elas não têm obrigatoriedade de pagar para um júnior que está ali há 1 ano de experiência R$ 5.000. Não existe aí o nosso famoso piso salarial, por exemplo, que engenheiros têm. Dentro da área de tecnologia no geral, não estou falando aqui só sobre QA, estou falando sobre a área de tecnologia, não existe um piso salarial. Então a empresa ela pode pagar o quanto ela achar que faz sentido pagar, ok? Porém, o porquê que essa média acaba subindo muito? Porque QA júniors, eles podem ser considerados QA júnior até mais ou menos 1 ano de experiência, tá bom? E o que acontece? Um QA júnior com 1 ano de experiência, ele acaba mudando de emprego, ele sai desse emprego que às vezes ele tá ganhando R$ 2.000, R$ 3.000 para ganhar 4, 5, 6 mil reais. Então, ele continua a ser considerado um QA júnior por mercado ou até mesmo para o governo, só que no final das contas ele acaba ganhando mais. Por quê? Porque essa outra empresa ela precisava de um QA com um pouco de experiência, né? E ela precisou contratar um cara para ganhar aí mais, porque ela não ia achar um cara com mais experiência que ganhasse menos. Só que é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Como que a gente pesquisa o nosso próprio valor, né? Isso é uma coisa que é uma das coisas que mais assustam as pessoas, mas é justamente com portais de salários, tá? Então, como eu disse aqui, eu trouxe esses dados baseados não somente no que eu sei, né? E eu tô falando sobre esses dados porque eu passo por eles. Bem, eu já trabalhei em muitas empresas, tanto no Brasil quanto fora, e eu também faço muitos QAs conseguir a sua primeira vaga, crescer no mercado. Então eu tenho uma noção muito concreta de quanto um QA ganha. Agora, não posso me basear só nisso. Então, ó, quais são os portais salariais que eu utilizei para poder te trazer essas informações, e não somente isso, para que você saiba o quanto você realmente está valendo, para quando você chegar para fazer aí a sua entrevista, quando você for se vender, você souber pedir o que você realmente merece ganhar. E galera, seguinte, dentro do portal salarial, como eu disse, do CAGED, né, que é justamente esse órgão público, você pode filtrar por cargo, cidade e não somente isso, mas o nível, então júnior, pleno, sênior, para saber sobre quanto que um QA está ganhando. Por que isso é importante a gente fazer esse tipo de pesquisa? Porque se você sabe o tempo que você tem de experiência e quanto as empresas estão pedindo, isso te ajuda demais a pedir um salário. Não somente isso, existem o Indeed também, que é muito bom porque ele tem muitos salários informados por candidatos de vagas atuais. E eu diria que aqui, por mais que a gente tenha LinkedIn salários, né, títulos exatos de vagas, bom para cargos sêniores, né, para quem já está um pouquinho mais de experiência, a gente também tem o Robert Half, que é um guia que é utilizado pelos RHs, é o maior portal de RH do mundo, tá? Então, se eu fosse você, eu dava uma olhadinha também para entender e para ver os números que eles estão trazendo. Eu, sinceramente, gosto muito do Glassdoor. E eu vou explicar por que o Glassdoor, para mim, é a melhor ferramenta para fazer isso. Não somente você vai ter aí os salários relatados pelos funcionários, mas eles são relatados pelos funcionários diretamente das empresas. A pessoa que trabalha ali naquela empresa, por exemplo, o QA, ele vai entrar no Glassdoor e ele vai precisar fazer o update aí dos salários deles. Porque para ele continuar utilizando, meio que você tem que fazer isso, tá? Então é por isso que eles têm muitos dados. E aí você consegue saber o quanto que daquela empresa pagam para um QA, por exemplo, júnior, pleno, sênior. Por quê? Porque os QAs que estão lá dentro para continuar utilizando o Glassdoor, eles acabam colocando as informações dele e isso retroalimenta o sistema. E por que que essa ferramenta acaba sendo tão interessante para a gente? Pelo simples motivo que você pode entrar no Glassdoor, procurar a empresa pelo qual você está fazendo entrevista e adivinha, vai estar lá bonitinho o valor que as QAs ganham e você pode pedir algo que esteja em torno daquele salário. Porque se você sabe que um QA júnior, um QA pleno, um QA sênior tá ganhando aquele valor dentro daquela empresa, pois é, você também pode pedir aquele salário dependendo qual que é o nível, qual que é o cargo que você está trabalhando, tá? Outro ponto que eu diria que independe, né, necessariamente de um QA, é também entender o quanto você está ganhando hoje e o quanto realmente seria interessante você ganhar numa outra empresa. Por que que eu falo isso? Não adianta nada você tá trabalhando e ganhando R$3.000 como QA e vir uma vaga e essa vaga ela perguntar para você quanto que você quer, você ficar com medo e você falar R$3.500. Meu, você não tá ganhando nada, mas principalmente se for CLT, você não tá ganhando nem os R$500 a mais, a não ser que aquela empresa por algum motivo esteja demitindo pessoas, né? Ou se você simplesmente só quer mudar por causa do projeto, das pessoas, da cultura da empresa, pode acontecer também. Só que é importante que você tenha essa noção. Se você consegue ver o valor e você sabe que aquela empresa paga mais, pô, vale muito a pena pagar mais. Inclusive, agora o que a gente vai ver? Justamente uma referência salarial aí do Brasil e São Paulo de quanto que um QA ganha.
E uma coisa que eu quero que vocês notem aqui nessa tabela que é muito interessante, que é uma coisa que eu venho falando dentro do mercado há muito tempo. Um QA Júnior, tá? E a gente está considerando aqui um QA Júnior de 0 a 2 anos, né, de experiência. Pasme, um QA quando ele inicia na área, ele começa com 0 anos de experiência. Um QA pleno de 2 a 5 anos, tá? E um QA Sênior de 5 a mais anos. Então hoje no mercado um QA Sênior sim é considerado de 5 anos para cima, mas tem muita empresa que às vezes pega um cara que ele já estudou muito, foi atrás de se especializar mais, e eu não estou falando aqui sobre faculdade, eu estou falando literalmente sobre você aprender mais sobre a área de teste de qualidade de software, e você pode sempre contar com a Lumistack. Inclusive, se você quer se especializar mais na área de teste de qualidade de software, quer aprender mais sobre a área e saber o que você precisa aprender para ganhar mais, e saber como aprender tudo isso, se inscreve em uma das nossas formações, porque a gente ajuda a QAs a não somente entrar no mercado, crescer e também conquistarem sua vaga gringa, e eu vou falar sobre salários gringos aqui também. E como você pode ver aqui, um QA com 5 anos ele já é considerado um sênior. Porém, tem QA que já tem um conhecimento mais avançado e já é considerado sênior com 3 anos, tá? Então, inclusive, os nossos alunos dentro da Lumistack acabam fazendo isso com muita frequência, né? Porque eles já chegam muito preparados para o mercado. E agora também tem a parte de QA com automação. Então, um QA que sabe automação, e eu tô falando aqui um QA automatizador, não necessariamente um QA que trabalha com automação e testes manuais, e processos e documentação, não, tô falando aqui um QA que trabalha somente com automação, e pode acontecer. Um valor pleno aí é dele ganhar de 8 a 11 mil reais, e ir lá para São Paulo, né, aqui para São Paulo, de 9 a 13 mil reais. Sim, esse é um valor muito verídico. E como vocês podem ver, um QA Engineer tá ganhando aí em torno de 10 a 16, de 12 a 18 mil, sendo que ele é sênior. Esse é um salário que um QA Engineer no Brasil ganha. Ah, Manny, mas o que é esse SDET? SDET significa Software Developer Engineer in Test, que é um cargo que é meio que novo, tá? Ele vem de uns 3, 4 anos pra cá, que vem aparecendo mais. E ele é um cargo meio que considera que o QA ele também vai trabalhar com muita coisa técnica relacionada a testes automatizados, até mesmo a parte de DevOps, criação de frameworks de automação, tá? Que basicamente, na minha opinião, tá? Um QA Engineer deveria também saber fazer tudo isso, mas o mercado acabou adotando essa nova nomenclatura de cargo que é muito comum dentro da área de QA. E você vê aí o tanto que um QA ele consegue ganhar dentro do mercado, né, cara? A gente tá falando aí de um cara, e a gente nem falou aqui sobre faculdade, que chega em 5 anos de experiência, chegar a ganhar até 18 mil reais por mês, tá? No Brasil, não tô falando de vagas gringas. E agora, primeira coisa que a gente tem que colocar aqui, nós temos que montar o nosso argumento, né? Então, por que eu deveria ganhar mais? Por que eu deveria entrar nessa empresa e ganhar o tanto que eu estou pedindo? Então, primeira coisa que a gente tem que entender é justamente sobre a âncora de mercado. Então, por que a âncora de mercado? A âncora de mercado é você entender qual que é a faixa atual que um QA está ganhando no Brasil. Porque com essa faixa atual você consegue demonstrar que você tem noção de quanto um QA ganha e você também tem noção de mostrar o quanto que você deveria ganhar nessa empresa. Não somente isso, você tem que mostrar o seu posicionamento. Uma empresa, né, ela pode pagar, por exemplo, para um QA com automação de 8 a 11 mil reais ou de 9 a 13 mil reais. Por que o seu perfil deveria se posicionar na parte superior, ou seja, nos 13 mil reais desse valor e não nos 8, 9 mil reais? Justamente porque você vai colocar quais são as suas experiências. Você vai colocar que você conhece justamente todo o conteúdo, todas as partes técnicas, ou até mesmo o tipo de negócio que você vai trabalhar. E por que é tão importante você trabalhar nessa empresa e por que você vai ajudar tanto, por que você vai entrar jogando tão bem. Então, por quê? Porque você já tem conhecimentos das técnicas, do mercado e também até mesmo do tipo de produto que aquela empresa vende. Então isso vai te ajudar a te colocar nessa parte superior de valores. Então não se esqueça de demonstrar os pontos mais importantes. Esses pontos, onde que eles vão estar aparecendo? Justamente nos requisitos da vaga, tá? E os requisitos da vaga dizem muita coisa. É ali que você vai tirar essas informações de saber, tipo, quanto eu deveria ganhar considerando esses requisitos. Inclusive, é por isso que sempre que você está com o RH, você está fazendo aí a sua solicitação de valor, né? Você está fazendo aí seu argumento,
nunca coloque uma faixa de preço, tá? Você não pode colocar um valor, por exemplo, eu quero ganhar de 4 a 6 mil reais. Não faça isso, porque eles vão sempre chutar para baixo e provavelmente eles vão chutar para 4.500. Até porque você que abriu essa possibilidade para eles. Então é sempre interessante você chutar um valor, né? Ali falar um valor que te interessa e tem que ser um valor único. Poxa, 6 mil reais, ou nesse caso, 13 mil reais, porque eu já trabalho com isso, eu já tenho experiências com essas ferramentas que vocês falaram, eu já conheço o produto que vocês trabalham e eu sei como trazer qualidade para o seu projeto. Isso é um ótimo argumento. E não só isso, pessoas do meu tempo de experiência com as ferramentas que você está solicitando pedem de tanto a tanto, e isso considerando aí todas as ferramentas que eu já mencionei para vocês. Glassdoor, Robert Half, LinkedIn, entenda isso, tá? E aqui, ó, que legal, eu trago para você bonitinho scripts que você pode falar. Então, ó, em uma oferta de emprego, obrigado pela oferta, eu pesquisei os dados do mercado e vi que a faixa está entre tanto em tanto. Podemos conversar sobre Z? Por que isso é legal? Você está falando sobre o valor Z, né? Então vamos imaginar que você fala, o valor está entre 10 e 15 mil. Estou chutando aqui um valor. Vamos conversar sobre um salário de 15, ou sobre um salário de 13, ou sobre um salário de 14? Por quê? Porque significa que mesmo que eles não queiram te pagar aqueles 14 mil, eles sabem que o valor que você está vendo na faixa salarial é de 10 a 15 mil, por exemplo, tá? Tô colocando aqui uma faixa fictícia, né? Isso pode ser interessante para eles, que mesmo que eles não consigam pagar aqueles 14 mil, eles podem tentar te fazer uma contraproposta, tá? O interessante, né? Eu quero que vocês entendam, a contraproposta só vai acontecer se você estiver num range muito parecido de valores com os valores que você está querendo ganhar. Se eles não tiverem esse range, eles provavelmente não vão continuar. Por exemplo, você fala de 11 a 15 mil, né, no valor que você considera que é válido, né, no mercado, e eles estão querendo pagar 8. Pô, isso vai sair fora. E é por isso que você tem que sempre pedir um valor que faz sentido para você. Não adianta nada você sair de uma vaga ganhando 4 para ganhar 14 mil, por exemplo. E aí eles falam que não podem, porque não dá, não faz sentido com a vaga, não tem nada a ver com o tempo de experiência que você tem, porém eles estariam pensando em te pagar 8. Então você deixou de dobrar o seu salário. Tá? Claro, você pode jogar arriscado e pode acabar ganhando um pouco mais do que isso, né? Ganhar os 14 ou até mesmo 11, 12, só que isso é mais arriscado, tá? E óbvio, só quem se arrisca vive o extraordinário, né? Então pode ser aí um chute bom, mas pode também ser um chute para fora, tá? E se a gente for falar sobre um pedido de aumento, como que a gente trabalha isso? Eu entreguei, né, o meu time, a gente entregou um projeto extremamente concreto. Você pode falar sobre um projeto de automação, de testes, uma diminuição de hotfixes, uma diminuição de bugs que vocês tiveram durante o projeto que vocês trabalharam nos últimos 6 meses. O meu perfil está sendo remunerado em torno de X e eu quero trazer isso para a nossa conversa de crescimento. E aqui você vai falar diretamente com o seu gerente direto, tá? Você não vai falar aí com o time do RH do nada, né? É interessante que você tente pleitear esse aumento de valor com o seu chefe direto, porque ele te conhece melhor, ele entende isso, ele também vai entender o seu valor. Agora, se você já está trabalhando muito tempo naquela empresa, tá? Isso é uma dica que eu dou considerando minha experiência. Se você está trabalhando muito tempo naquela empresa, já tem 3, 4 anos que você trabalha, você já pediu um aumento para aquela empresa, eles nunca te deram, eles sempre te enrolam, eles falam que vão aumentar, nunca aumentam. Pelo amor de Deus, não seja insistente. Infelizmente, aquela empresa ali, ela não está interessada em aumentar o seu salário. Então, não fique batendo na mesma tecla, beleza? E aqui, vou trazer pontos para vocês do que nunca fazer, pelo amor de Deus. Isso daqui a gente evita, antes que vocês venham falar para mim que vocês seguiram o que eu falei e fizeram uma coisa que não deveriam ter feito. Nunca antecipe as suas expectativas, tá bom? O que significa nunca antecipar suas expectativas salariais? O quanto antes você precisa saber o quanto eles estão pensando em pagar. Aí aqui eu coloco nunca, mas às vezes é meio que inviável você saber. Mas se eles sabem do quanto você quer ganhar, o quanto você está planejando ganhar, você perde poder de negociação. E por que isso acontece? Porque você vai falar o seu valor e vamos imaginar que você pede 5 e eles estavam pensando em pagar até 8. Cara, você podia ter ganhado 8. Então, se você puder mitigar a possibilidade de falar o quanto você quer ganhar, tenta sempre pedir para a empresa ou para a pessoa, para RH, né, que está te contratando, fazendo oferta, falar para assim, mas vocês estão trabalhando, qual é o range que vocês pagam dentro desse valor aí para os seus QAs nesse nível, certo? Por quê? Porque aí você consegue ter um entendimento de quanto que eles pagam, até quanto eles pagam, e você consegue fazer uma solicitação, né, fazer uma oferta, uma negociação muito mais facilmente. Eles
vão tentar fazer com que você não consiga essa informação, tá? Porque faz parte do jogo, da negociação. Mas é interessante que vocês tenham. Não só isso, não se baseia necessariamente no que você precisa para pagar o seu aluguel, por exemplo, tá? Você não pode chegar numa entrevista, uma oferta, você não pode chegar numa solicitação de aumento salarial e falar assim, então é que eu tenho que pagar meu aluguel e eu preciso de um aumento, eu preciso ganhar tanto. Não é sobre isso, é sobre o valor que você entrega para a empresa, não sobre o tanto que você tem que pagar. Porque, querendo ou não, por mais que esse mundo seja cruel, pois é, infelizmente ele não é justo, a empresa está cagando o quanto que você tem que pagar de aluguel. Então você tem que mostrar o quanto que você entrega de valor para a empresa, tá? E não somente isso. Não aceite bônus. Por exemplo, vou mudar de uma empresa para ganhar o mesmo salário, ou R$500 a mais, e porque eles têm um bônus muito bom. Lembre-se, bônus pode ser muito legal, pode ser muito interessante, mas ele pode não acontecer, porque ele não é garantido. Ele precisa muitas vezes, né, que você, por exemplo, a empresa precisa bater uma meta, você precisa bater uma meta, os dois juntos precisam bater uma meta. Então isso vai acabar fazendo com que você tenha mais dificuldade de receber esse bônus. Então, preste atenção. Sempre considere bastante o salário base permanente, considerando, Meni, poxa, eu tô ganhando 3, eu queria ganhar muito 6, mas eles me ofereceram 5 com bônus. Aí beleza, faz sentido, mas não coloca tudo no bônus, é isso que eu tô querendo dizer. E não só isso, não vai pedir aumento para sua empresa, fazer um ultimato, né? Chegar para eles e falar assim, eu quero ganhar tanto. Se você não tem uma outra oferta. Se você não tem uma outra oferta, primeiro que você perde força nesse seu ultimato. E não só isso, se você não tem uma outra oferta, pode ser que eles simplesmente escolham trazer outra pessoa para o seu lugar, porque você está insatisfeito com o quanto você ganha, e provavelmente você não vai performar tanto quanto eles gostariam. Isso acontece muito. E aí você acaba perdendo o seu emprego, pode acontecer também, tá? Não é tão comum, porque é difícil achar QAs bons, né? Considerando que você aí é um QA bom. Então pode ser que não aconteça, mas é interessante você já ter outro emprego aí em vista. E por que eu falo isso? Isso é uma coisa que eu sempre falo. O melhor momento de você buscar um emprego novo é enquanto você está empregado. Mas, Meni, eu gosto muito da empresa que eu trabalho, eu ganho o salário que eu gosto, pra mim faz todo sentido, o pessoal é legal, o projeto é legal, pra mim tá tudo bem, eu não quero procurar outro emprego. Legal, tudo bem. Mas o interessante é, enquanto você tá trabalhando nessa empresa, você continuar procurando vagas para pleitear vagas que pagam mais. Por que eu falo isso? Pode simplesmente cair no seu colo uma vaga que você se encaixa super bem, um projeto super legal, e você vai ganhar o dobro. Presta atenção de verdade. Olha o quanto você vai conseguir ganhar. Você realmente vai deixar de trocar de empresa, de crescer, de conseguir um cargo melhor, às vezes até mesmo de liderança que você queria, tá bom? Óbvio, é uma escolha sua. Só que pra mim isso faz toda a diferença. Porque eu sei o quanto que é bom crescer, eu entendo o quanto que é bom crescer. E é justamente nos momentos que eu mais cresci foi quando eu estava empregado num lugar legal, que eu gostava, e veio uma proposta absurda para eu ganhar muito mais, tá? Lembrando, sempre tem os riscos, tá? Sempre vai ter os riscos. Você sempre vai ter a possibilidade, às vezes, de cair um projeto que não é tão legal, pessoas que você não se dá tão bem. Então, você tem que ponderar tudo isso. Mas, sinceramente, se é um cargo que vai te dar um cargo a mais de liderança, por exemplo, ou de sênior, você vai ter mais responsabilidades, vai ganhar mais, isso é bom não somente para você, por mais que o projeto não seja o mais legal de todos, mas até mesmo para o seu currículo para conseguir outras vagas e continuar ganhando outras vagas e ganhando mais. Então, isso é algo que as pessoas deixam de fazer e eu discordo muito. Eu acho que a melhor forma de procurar vagas é justamente quando você está empregado. E aqui, vou te trazer alguns cenários de contratação, de negociação e como você deveria agir, tá? Processo seletivo. Sempre negocie após receber a oferta formal. Se perguntar a expectativa antes, tem uma faixa baseada em pesquisa, mas prefere entender melhor o escopo primeiro. Por quê? Às vezes você fala um valor que não está dentro do valor do escopo deles, e isso pode fazer com que você simplesmente seja colocado para fora daquele processo. A gente já falou sobre isso. Se você quiser pedir um aumento, nunca peça sem dados. Prepare um documento com bugs críticos encontrados, ciclos automatizados, projetos entregues, melhorias implementadas. É o que eu falei. Você não pode pedir aumento na empresa achando que eles sabem o que você já fez. Você não pode pedir aumento na empresa porque você precisa de mais dinheiro. Nunca vai ser uma boa ideia. Infelizmente assim, tá, galera? Eu não tô falando aqui que isso é legal, que isso é bom, que isso é ruim, não tô falando que eu concordo, que eu discordo. O que eu tô trazendo aqui é justamente para você entender que isso pode acontecer e a gente não quer que você perca poder de negociação. Então, se você quer melhorar seu poder de negociação, traga esses dados para suas conversas de aumento salarial, tá? E não só isso. Eles disseram não, e agora? O não é para sempre.
Então, o que você pode perguntar, que eu sempre indico, é o que precisaria acontecer para essa conversa ser possível em 6 meses? Então, até mesmo para uma vaga que você já queria tentar entrar e não conseguiu, ou até mesmo um aumento salarial. Por quê? Se você traz esse ponto, você acaba trazendo, principalmente que você é uma pessoa extremamente preparada, e não só isso, isso vai te dar a possibilidade de você crescer dentro da empresa, e ainda por cima, se os seus gerentes se estruturarem um plano, por exemplo, daqui 6 meses você quer ganhar um aumento de 6 mil para 8, você precisa fazer isso, você precisa liderar esse time, você precisa trazer esse projeto, você precisa trazer automação para aquele projeto que ainda não tem, você precisa documentar esse processo aqui inteiro e fazer com que isso rode nos times. Seja lá qual for aí a responsabilidade que vão te dar, você tem que pegar isso, abraçar e ir atrás, tá? Promoção de cargo. Promoção sem aumento é uma armadilha, tá? Então, se você está recebendo uma promoção com mais responsabilidade, sem ter nenhum aumento, isso pode ser um problema. Então, tenta sempre negociar junto. Só que, se não acontecer, tenta fazer isso dentro de 6 a 12 meses, tá? Senão você vai ficar preso nessa faixa inadequada e eles não vão lembrar de aumentar de novo seu salário e você vai ficar, inclusive, para baixo, tá? Isso acontece muito. Então, galera, lembre-se, esses são os pontos de cenários de negociação que acontecem muito. Eu já passei por eles, eu já também acabei negociando com QAs bons, né? E obviamente a gente tem que ir atrás aí do budget, conversar com o gerente para entender como que a gente pode aumentar salário, tudo isso, tá? E dependendo, galera, pode não ser necessariamente que a empresa não quer aumentar seu salário, mas pode ser que ela simplesmente não tenha a possibilidade de fazer isso, não tenha budget para fazer isso. Então, por isso que eu falo, estar procurando vagas sempre é uma alternativa muito importante. E agora, eu vou trazer para vocês aqui informações de vagas gringas. Se a gente falou sobre vagas que pagam muito bem no Brasil, agora a gente vai falar sobre vagas que pagam muito bem fora. Que, sinceramente, se você quer vagas gringas, ó, aqui embaixo a gente tem o link do nosso diagnóstico de carreira para você saber se você está preparado ou não para uma vaga gringa. Então já clica ali no nosso link e marca o nosso diagnóstico. Referente salarial de 2025, tá? Isso daqui tudo remoto morando no Brasil. QA Júnior, de 35 a 55k por ano. QA Engineer Pleno, 60 a 90k por ano. Um SDT, né? Software Developer Engineering Test, que é 90 a 130k. QA com Security, aqui a gente está falando 100 a 160 e um QA com Performance de 95 a 140, tá? E aí a gente vai ter também as mesmas informações, ó. Como que eu posso negociar esses salários lá para fora? Glassdoor ajuda muito, LinkedIn, sempre negocie em dólar, não reais, tá? Você não tá falando sobre real aí nessas empresas gringas. Peça de 10 a 15% acima da sua expectativa real, justamente para que você consiga atingir o valor que você quer, tá? Você viu que aí a parte de negociação não muda muito, ela é meio que parecida para todos os lados. E agora, vamos fazer um plano de ação para essa semana. Eu quero que você coloque isso em prática. Vamos lá, vai lá no Indeed, vai lá no Glassdoor, pesquise no mercado quanto você deveria estar ganhando, tá? Procure em pelo menos 3 fontes, eu te trouxe LinkedIn, Glassdoor, Indeed, eu te trouxe também o Robert Half. Dá uma olhadinha e vê quanto que você, como QA, com o tempo de experiência que você tem, deveria estar ganhando. Identifique o seu nível, né? Se acha como júnior, pleno, sênior, qual stack você está utilizando, se você só quer manual, se você já é um QA engineer, se você sabe trabalhar com automação, com documentação, os pilares da área de qualidade de verdade, né? Onde você está se posicionando? Liste os seus resultados, isso é muito importante, não somente para você solicitar um aumento de salário ou uma empresa, um emprego novo, mas para você colocar no seu LinkedIn, no seu currículo. O que você fez de resultado nas empresas vale muito a pena você colocar sempre. E agende uma conversa, tá? Processo seletivo, prepara o argumento. Quer aumentar? Marca uma reunião em 30 dias aí com seu gerente. Tem que fazer isso, galera. Já tem que fazer isso. Ó, e aqui eu deixei uma mensagem para vocês no final. Negociar salário não é exigir mais do que você merece. É garantir que o mercado reconheça o que você já entrega. Então, entenda uma coisa, às vezes a gente tem muito medo. Eu conheço QAs aí que estão ganhando R$2.000 por mês. Eu conheço QAs aí que estão ganhando R$3.000 por mês e acham que já tá bom. Mas os salários de um QA, ele vai crescendo muito. Tem QA que fala assim, já sou sênior, mas se eu ganhar R$6.000 pra mim já tava bom. Não, cara. Você pode chegar em salário de R$15.000. Você só precisa saber como chegar lá. E bem, se você quer saber melhor ainda como chegar lá, clica aqui no link. A gente tem várias formações dentro da área de teste de
qualidade de software, tanto para você migrar para a área de QA, para você crescer na área de qualidade, para você trabalhar na gringa. Então, se você realmente quer se destacar entre os QAs, quer ser um dos melhores do mercado, vem aqui com a Longstack que a gente sempre te ensina. E é claro, se você ainda não está inscrito e quer realmente crescer no mercado, já vai lá e se inscreve aqui no Longstack, a gente traz conteúdos todos os dias aqui no YouTube, nas nossas redes sociais, inclusive segue lá no Instagram, pode seguir no TikTok, tanto faz, a gente tem em todo lugar para você seguir a gente. E se você gostou desse vídeo, se te ajudou, deixa o seu like. Se você acha que tem um amigo seu que deveria ter ouvido esse vídeo, fala assim, putz, meu amigo deveria ter ouvido isso daqui, compartilha com ele. E se você ficou com qualquer dúvida, você tá numa situação que eu não comentei aqui, deixa nos comentários que eu respondo, beleza? Bem, time, muito obrigado por terem participado, eu vejo vocês em outro vídeo e tchau, tchau!